O que se pode fazer numa crise extrema de transtorno de personalidade cluster B? Onde se há uma desesperança total, perda de vontade de viver e podendo ter desejos de morte, não obrigatoriamente suicídio. Infelizmente, só passa um comprimido sublingual, que muitas vezes não resolve, sem contar que as crises voltam depois. Bom, na questão, né, tipo, quando a gente está falando de transtornos de personalidade, né, de uma maneira geral, é uma coisa, já é um transtorno um pouco mais complicado, né, digamos assim, porque não há necessariamente a cura e tal. Essa história da questão das crises voltarem depois, isso vai acontecer mesmo, né? Quando a gente fala do cluster B, né, do grupo B de transtorno de personalidade, normalmente são pessoas que eles acabam se envolvendo mais em coisas mais extremas, né? Eles são um pouco mais exagerados, digamos assim. E às vezes eles podem se tornar muito, se empolgar demais, no caso, exagerar demais, coisas pequenas, né? Então eles são mais, digamos, propícios a terem crises, né? Crises e um pouco exageradas, né? Há a tendência já natural de pessoas com nesse cluster B de terem a tendência de exagerar, né? Às vezes até mesmo de mentir sobre a gravidade de uma emergência, ou de um problema, né? Ou de um sentimento que ela está sentindo, coisas nesse sentido. Agora, quando a gente está falando assim de como lidar com isso, basicamente na terapia cognitivo comportamental é como a gente faz para tudo. É questionar, né? Aproximar isso, basicamente entendendo assim, que você pode ter todos esses problemas, que você pode estar pensando tudo isso, que você pode estar sofrendo tudo isso, mas que talvez você esteja exagerando, né? Então, aí é fazer justamente uma análise cognitiva mesmo, né, de ver esses pensamentos se são exagerados, não, buscar evidências e tal, para trazer de volta aí a realidade, digamos assim, e ver se não é um exagero. Isso é a primeira coisa que a gente faz em terapia cognitiva, né? Independente do transtorno, mas principalmente em crise, isso é uma coisa que a gente vai fazer também. Depois, entra na parte comportamental, que seria identificar quando essas crises estão começando e tal, ou quando pode começar, né? E fazer alguma coisa para impedir que elas aconteçam ou que elas diminuam a sua intensidade. Ao mesmo tempo que seria treinar mesmo umas técnicas de relaxamento, né, uma respiração, um relaxamento progressivo, coisas nesse sentido para fazer o indivíduo se acalmar. Então você não tem uma escolha assim de quando essas crises e como essas crises vão acontecer, mas você tem a escolha, no caso, de como responder para essas crises, basicamente. Então é difícil assim de falar, dar uma resposta geral. Essa é a resposta geral, basicamente, que pega todo mundo. Só que o ideal é que seja meio que individual, porque vai de cada caso. Então, a melhor pessoa, no caso, para responder para você, caso você seja uma pessoa que tenha esse transtorno, né, ou seja, do cluster B, alguns transtornos específicos, né, borderline, histriônico, enfim, é o seu terapeuta, que é ele que vai saber, porque ele sabe da sua história, ele sabe se você tem essa tendência de exagerar ou não, tudo isso para ele poder trazer aí as lembranças. Não, olha, você lembra que aquilo lá da outra vez você também passou por isso, você conseguiu superar, enfim. Essas informações, digamos assim, que o terapeuta tem, é o que mais vai ajudar ele a conseguir fazer essa avaliação cognitiva e tal, e trabalhar com isso. Então, seja qualquer pensamento, seja de desesperança, qualquer coisa relacionada ao futuro, ao presente, se está exagerado ou não. Porque se não for exagero, né, os pensamentos, é pegar e tentar resolver esse problema também. E aí o terapeuta também pode ajudar com isso. Então, no caso, se você é uma dessas pessoas, fale com o seu terapeuta, né? É difícil se você tentar buscar soluções, digamos assim, meio que sejam gerais para todo mundo, porque cada caso é um caso. Eu sei que às vezes não pode ser a resposta que você esteja procurando e tal, mas é como é, não tem como a gente dar uma resposta geral que vai solucionar o seu problema. E se a medicação também não está ajudando, às vezes, a controlar um pouquinho, converse também com o seu médico, onde talvez possa mudar a medicação, alterar a dosagem, coisas nesse sentido, ok?